o síndico que está acompanhando agora o nosso programa. Vale a pena investir na placa, ou na energia por assinatura, ou nos dois? Tempo de Condomínio. Mais novidade agora aqui na Tempo FM, que é o Tempo de Condomínio Cast, essa grande evolução do nosso projeto que já está há 5 anos no mercado. Então você que é síndica, você que é síndico, gestor condominial, agora você pode absorver o nosso conteúdo através do nosso canal do YouTube aqui da Tempo FM. Então já não perde tempo, se inscreve aí no nosso canal, dá o like para engajar aqui o nosso projeto, sempre trazendo convidados mais que especiais, especialistas no segmento condominial, empresas que atuam diretamente nesse grande mercado e, lógico, o melhor, tudo que há de novidades no mercado condominial você escuta e assiste agora no Tempo de Condomínio Cast. Hoje eu tenho a grande honra de receber aqui pela primeira vez, inaugurando esse nosso projeto, ele que é o senhor Francisco Carlos Farias Pereira, né? 46 anos de experiência no mercado aí de energia solar, engenheiro e eletricista, pós-graduado em avaliações e perícias de engenharia, gestão ambiental, urbana e engenharia de segurança do trabalho. Também é sócio e responsável técnico da Alu Energia Solar, projetos e obras de energia solar, né? E sócio responsável técnico da HSP Tecnologia Solar Consultoria. Seja bem-vindo, Carlos. É uma honra te receber aqui e vamos ter aí muito tempo para falar sobre esse assunto. Prazer todo meu. E, rapaz, e saber que estou inaugurando esse negócio aqui, o primeiro passo. Bom, é uma honra te receber com esse conteúdo extremamente relevante e eu também estou muito entusiasmado com essa entrega que a gente planejou aí por muito tempo. Agradecer imensamente a todo o time técnico aqui da Tempo FM. É uma novidade para esse mercado, né? Então a Tempo está aí partindo na frente, trazendo essa novidade além do conteúdo na rádio, agora também com projetos podcast. E o Tempo de Condomínio, né, está inaugurando aqui esse projeto com o senhor trazendo essa pauta aí muito importante para você que é síndica, você que é síndico, ainda não tem a experiência ou não tem o conhecimento para implementar aí os recursos, né, de energia renovável para o seu condomínio. Hoje a pauta é sustentabilidade, economia de energia, né, e o uso dessa energia como ferramenta de valorização ao patrimônio dos moradores, né, o patrimônio do condomínio. Mas antes de a gente começar aqui a falar tecnicamente, Carlos, eu queria que você falasse um pouco da tua história. Afinal são 46 anos aí de muita experiência e até esse momento, né, tudo que você já viu e como você enxerga esse mercado para o público aqui do nosso programa, que é o público condominial, para os nossos síndicos e as nossas síndicas. Perfeito. Rapaz, estou felicíssimo, como eu disse já agora há pouco, porque tem um produto que vai mudar, que está mudando a realidade da casa, da indústria, do condomínio, né? Que é a energia fotovoltaica, vamos falar basicamente dela. Né? A energia, eu costumo dizer, ela é inegociável. Né? Sim. Você tem ou não tem, se você não pagar, dançou. Né? E a fotovoltaica permite você ter na sua usina reduzir a sua fatura aos níveis mínimos, que são as taxas de iluminação pública, tal, que a prefeitura não deixa de lado. Né? Mas a fatura, o lado do consumo, você zera. Bom, eu já escutei alguns profissionais nesse período aí de projeto, algumas empresas que prometem, né, uma redução acima do normal, encantaram inclusive alguns síndicos, e eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ser muito responsável no conteúdo que a gente entrega. Você, como um especialista, talvez um dos maiores aqui, não só do estado, mas do Brasil. Mais antigo, pelo menos, sim, né? Vale a pena, o síndico que está acompanhando agora o nosso programa, vale a pena investir na placa, ou na energia por assinatura, ou nos dois? Fala um pouco tecnicamente sobre isso e como funciona cada processo desse. Perfeito. Todas essas soluções são válidas, né? Quem não tem energia solar? Quem não precisa? E quem não precisa? Raro quem não precise. Não tem energia solar, quem não tem teto para pôr, ou quem não tem dinheiro para comprar. E aí entra as políticas públicas, que deveriam ser mais favoráveis. Sim. Mas os bancos financiam.
né? O público, de uma maneira geral, se esforça para comprar seu carro e e não liga para o juro que vai pagar. E o carro se desvaloriza na hora que sai da concessionária. Ao contrário da usina. Não há esse esforço do público para adquirir a sua usina e ela vai lhe render até os 40 anos de vida útil que se expõe que ela tenha. Não dá para dizer que ela é eterna. Não dá, mas tem usina com mais de 40 anos funcionando, como quando era nova. Bom, a gente imagina lá que alguns condomínios não têm uma área comum muito alta, um telhado muito amplo, né, para comportar a energia para absorver todas as unidades, né? Então, existe algum perímetro mínimo, alguma quantidade específica, uma conta por unidade para se fazer essa avaliação? Como é que a tua empresa, se um síndico agora ligar para você e pedir uma avaliação, qual seria o caminho adequado? Mesmo que não seja com a sua empresa, mas como você pode orientar ao síndico a solicitar uma avaliação para ter esse diagnóstico de viabilidade? A resposta da usina que você precisa vem do tamanho da sua fatura. É uma consequência, né? Eu vou instalar uma usina, projetar e instalar, que gere energia seja superior ao que você consome. Então, o condomínio, a residência, o comércio, ele vai entregar para o profissional, e aí a gente falou agora há pouco na coisa que desastres e tal. O mercado vive muito da informação e principalmente esse da confiança. O cara entrega a sua fatura, investe uma grana razoável e você tem que ser responsável para entregar esse produto que ele está esperando. Então a gente ainda hoje luta muito para convencer, porque o público não entende ainda os conceitos, e eu vou já falar deles. E tem 1000 promessas, né? Você tem o preço do equipamento. Desculpa, Carlos. Não. A promessa mais comum e que eu já me deparei é de uma venda, uma promessa, na verdade, de uma redução na conta da energia, né, através de uma usina externa, e essa redução não chega em tempo hábil, às vezes nem chega de fato, né? E aí acaba-se o síndico ou o gestor perdendo muito tempo, se desgastando com os moradores, né? E não gerando o efeito que ele pretendia. E dificultando o mercado. Então, né? Para essa pauta, eu queria que você se aprofundasse e falasse tecnicamente, né, os cuidados, quais são as pegadinhas que o mercado oferece, e você, como especialista que inclusive faz auditoria, né, de determinadas ações, até litígios jurídicos, depois você vai falar também sobre essa história. Fale agora para o nosso síndico, para a nossa síndica, para o nosso gestor, para não cair nessa pegadinha nunca mais. Beleza. Uma coisa que você vai poder sempre comparar é quanto eu gasto hoje e qual é o meu retorno esperado com um investimento responsável. O consumo está diretamente ligado à potência e à potência ao preço, a potência da usina. Uma usina que dê um retorno para você entre 2 anos e meio e 3 anos, hoje, ela está dentro do preço do mercado. Qualquer coisa abaixo disso é esmola grande demais. Então você já fica de orelha em pé. Peça 2, 3 propostas. Aprenda a comparar. Explore o cara que está lhe vendendo. Tem muita gente que na terceira pergunta não tem mais o que lhe responder. Ele não tem conteúdo, não Mas tem eu acho que profundidade. aí é a grande questão. Falta de conhecimento. O gestor, ele não tem 46 anos de experiência, ele não tem pós-graduação, ele não tem aquele conhecimento técnico, né, para saber questionar o que ele precisa questionar. Então, Pronto. A minha pergunta é justamente, saiba o que questionar. Na conta, você consegue extrair um cálculo que ele consegue fazer uma avaliação só pela conta? Pronto. Ou ele precisa de um profissional? Então vamos dar umas dicas aqui para os síndicos. Primeiro foi essa. Você quer se livrar da sua conta, mas você quer seu investimento de volta. Tempo considerado justo para um investimento responsável. 3 anos, a média. Para o retorno. Para o retorno. Se alguém está lhe oferecendo uma solução que vai dar com 1 ano e meio, qualquer coisa, não compre não, amigo. Não vai valer a pena. Ele não vai entregar. Segundo ponto, você não quer, né, eliminar o seu consumo? Então, o cara vai dizer assim, a usina que eu estou lhe propondo, ela vai gerar, suponha que o seu consumo seja 250 kWh, mês. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Olha para a tua fatura, né? A continha lá da concessionária, pessoal.
E a concessionária cobra, em números redondos, R$ 0,92 por quilowatt-hora. Então, um consumo de 1.000 quilowatt-hora vai dar R$ 1.000. Então, o cara que vai lhe vender uma usina, ele vai vender uma usina que gere R$ 1.000 para você de volta. 1.000 e mais alguma coisa. Ele tem lá umas continhas mostrando. E você solicite mais de uma proposta. Você vai se deparar pelo menos um que vai dizer alguma coisa perto da realidade, ou da realidade. E pode ser que os três digam isso. Mas o mais comum é que alguém está fantasiando, porque tem muito vendedor. Eu digo assim, eu não sou vendedor, eu sou engenheiro. O engenheiro trabalha como médico. Você tem uma doença, eu vou lhe receitar a dosagem para lhe curar aquela doença. Né? O vendedor, ele quer empurrar módulo para você comprar o máximo possível. Então, nem muito barato, nem muito caro. Alguém não está lhe entregando ou vai lhe comer, botar uma faca no seu pescoço desnecessariamente. E você faz sua pesquisa. Primeiro ponto é isso, é ver o seu retorno, que todo mundo sabe fazer essa conta, né? Tirei dinheiro do meu bolso, eu quero isso de volta em quanto tempo? Segundo a média do mercado, 3 anos. 3 anos. Já foi de 8. Por isso, muita empresa quebrou. Eu vi tudo acontecer, a gente estava conversando antes, a gente viu o mundo se transformar. Pronto, a energia solar eu vi do começo. Em 94, a Alemanha estava fazendo o programa dela de implantação de energia solar. E aqui foi laboratório, né? Cara, as coisas continuam do mesmo jeito, só que a tecnologia ficou tudo menorzinho, mas a mesma teoria, o mesmo resultado. Só que o Ceará é um gerador natural de muita energia. O que se pensar no nosso estado, mesmo com esses problemas climáticos, ainda vale muito a pena investir? Vale demais e é tão bom que empresários do sul e do norte que não têm o sol que a gente tem aqui, estão construindo suas usinas de investimento aqui. Você constrói sua usina aqui, gera, vende energia para a região aqui, ele não precisa estar perto da usina, é um negócio que funciona sem o olho do dono. Ela é bem feita, funciona sem o olho do dono. Mas eu queria chegar nesse ponto aí, começando o seguinte, a dica do síndico espero que tenha valido. Sim. Mas eu queria mostrar para o síndico entender o que ele não entendeu ainda, como é que acontece a energia solar. Sim. E poder explorar quem está vendendo a energia para ele. Esse é o ponto, fique à vontade. Então vamos lá. De onde é que vem essa nossa energia? Do sol. Então ele vai, não é o calor do sol que gera energia. Senão o Piauí estava... O sol quente. O solzão, né? O Saara nosso aqui. A irradiação é que faz gerar nos módulos, que a turma chama normalmente de placa, mas módulo, painel, que é o termo mais elegante, né? Para um cabo que gera energia, em vez de placa, painel, módulo é mais decente, né? Eu defendo isso, eu respeito os módulos, né? Certo. Então, a irradiação gera no módulo uma corrente contínua, que passa para o gerente da usina, que é o inversor ou microinversor, que transforma essa energia, essa corrente contínua, em corrente alternada, que é essa que tem na tomada da casa da gente. É o contrário do que faz o carregador do celular. A tomada recebe corrente alternada e ele bota no nosso equipamento corrente contínua. Faz o caminho inverso. Então, se você entende o carregamento do seu computador, você vai entender também o funcionamento da energia solar. Módulo recebe a luz solar, o inversor transforma em corrente alternada e vai para o seu uso, no seu cotidiano. Sempre, melhor geração, aquela perto da gente. Geração localizada. São modalidades. A geração localizada, a geração com usina remota e a geração por compartilhamento. Né? A localizada é em loco. Pronto, bota aqui no telhado, o pipoqueiro bota em cima da pipoqueira dele, gera energia para fazer a pipoca dele. Ela é móvel, ela não causa impacto ambiental, menor investimento, se você pensar em hidrelétrica, eólica, o que você pensar, térmica, a solar dá de chinelo. É o menor investimento. Essa primeira etapa da localizada, alguns condomínios, assim, a gente já percebeu que não conseguem absorver a demanda de unidades pela capacidade de tamanho. Existe isso ou qualquer tamanho para se fazer um projeto para abastecer todas as unidades? Não, o tamanho, o espaço físico tem muito a ver com a potência, porque os módulos são distribuídos. Hoje você tem módulo de média 500, 600 ou 700 watts, né? Que é a potência deles. Uma usina média para um condomínio, por exemplo, é uma usina de 30 kW pico. Vai o quê?
Quantas Pensa placas aí? Pois é, divide por 500, né? Vai dar 60 módulos, né? Cada módulo tem 3 metros quadrados, então você precisa de 180 metros quadrados. É uma conta Em números bem... redondos, É. né? Em números redondos. Aí, para esse condomínio que não tem o espaço, qual a solução? É você poder instalar no outro terreno, você partir para a história da TV, da TV por assinatura, ó, da energia A por energia assinatura. por assinatura, é o que está na moda, né? Sim, e é válido, viu? É válido. Você não tem desembolso, você tem uma economia mínima, mas tem economia. E a economia sem investimento É é muito uma bom. que você, por É menos que positivo. seja 10%, e 10% de uma coisa pequena, tudo bem. 10% de uma coisa maior, né? Então a gente vê como uma boa solução. E essa assinatura é o outro lado das usinas de investimento. Uma usina de investimento em microgeração, mini geração. 75 kW, é uma usina de 300 mil reais. O sujeito que investe 300 mil reais, ele está esperando que tenha público suficiente para alugar a fração da usina dele, que são negociadas pelas cooperativas ou associações, que vai ser esse cara que faz a associação, que faz a assinatura. O cliente do investidor da usina de investimento é a pessoa que faz a assinatura, a energia por assinatura. Está na minha cabeça TV por assinatura ainda. Bom, você estava falando, inclusive, agora há pouco, o Carlos, sobre a metodologia. Não sei, eu acredito que eu te cortei aí no meio do processo, não sei se você concluiu. Dá para começar por qualquer lado. Pronto, você finalizou, né? Fez o caminho da energia solar e vamos terminar esse caminho. Como? Iniciando. Um síndico fechou uma proposta, fez lá todo o processo que você mencionou, de avaliação, de cotações, de fiscalização técnica. Instalou a usina. Está em processo de aprovação em assembleia, aprovou, e aí vai iniciar. Perfeito. O que ele tem que observar e em termos técnicos e fiscalização também. A obrigatoriedade de documentação, quais são aí os documentos principais que ele deve exigir no momento da assinatura e observar também os contratos, que o que é mais importante para o nosso gestor, além de conhecer tecnicamente toda essa operação, é a viabilidade e talvez o risco, porque ele está representando aí uma sociedade, uma comunidade, né? E a responsabilidade civil e criminal é toda para o CPF do síndico, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Já peguei, inclusive, em conversas, empresas que chegaram a falar tudo isso e o capital social era 5 mil reais. Olha só, você tem uma imagem bonita, um portfólio lindo, às vezes consegue algum tipo de referência, mas o capital social para um investimento que você acabou de falar aí, no mínimo aí 150, 300 mil reais. Numa briga na justiça, se a empresa só tivesse 5 mil reais de capital social integralizado, você perdeu esse dinheiro. Você não tem como reaver. Então, desde esse detalhe, que é o básico, que eu acho que todo gestor deveria sempre, para qualquer tipo de contratação, mas na parte técnica mesmo e os documentos principais oficiais. E logo depois eu quero chegar na integração com a concessionária, que eu acho que é outra dor que quem já tem pode estar passando. Ela é o fim dessa pergunta. Então pronto, continue ela todinha. Você conseguiu chegar, a sua proposta conseguiu ser a vencedora. Foi a Assembleia, a melhor proposta, vamos comprar, cadê o contrato? Né? Aí na proposta tem dizendo o equipamento que você vai utilizar, tem dizendo expectativa de trâmite. As empresas são responsáveis pelo trâmite junto à concessionária. A ideia é, como diria naquela época, entregar com a chave na porta, né? Porteira fechada. Porteira fechada, pronto. Então, o cara que está contratando a empresa de energia solar, até porque não sabe o que é nem como fazer, ele fica na torcida para que tenha feito uma boa... Por isso que eu falo que a confiança é importante ainda nesse negócio. Sim. Ele fica torcendo, meu Deus, que tenha sido uma boa escolha, que esse cara vai me entregar tudo. Porque a empresa de 5 mil reais pode dar um calote, a de 5 milhões também. Sim. A gente está por aí, um cara que aparece em tudo que é lugar e de repente... Some. A queda só é maior, né? E some para mais longe, você não vai alcançar... A queda é só maior, né? Só maior. O cara atravessa o Atlântico e você não vai fazer nada com ele. Sim. O outro está bem aqui, você vai ali na calcaia e pega, né? Então, o lance do contrato. O seu contrato foi vencedor. Você vai precisar
demonstrar que você é de confiança, que você vai entregar aquele produto. A concessionária pede que você entregue um memorial descritivo, você descreve para ela como é seu projeto. Ela pede que você mande uma planta baixa mostrando, está aqui o telhado, está aqui a planta de situação, esse móvel fica nesse lugar, os módulos são colocados no telhado dessa forma, são interligados por aqui, todos os detalhes da engenharia do projeto. E aí você vai para o campo, vai instalar, o equipamento chega, um detalhe. O distribuidor, a minha parte, que é projeto, me dá X% agora, tanto por cento no meio do caminho, o resto quando eu instalar. O equipamento só sai da distribuidora depois de pago. Porque ele não tem como pegar. Ele manda para você, se você não pagar, ele vai lá e pega de volta com facilidade. Então, ainda tudo vem de fora? Muita coisa vem de fora. Aqui a gente tem distribuidoras que atendem já há bastante tempo. Eu já fui parte de uma delas. Mas o mercado não existe mais distância, né? O cara lá do fim do país concorre de igual para igual com o daqui. Sim. Cada um tem sua logística, como ele compra da China. Todo mundo compra do mesmo lugar. Entre assinar contrato e instalar. Lógico que não existe uma regra, mas um parâmetro aí. Em torno de 60 dias. 60 dias. O equipamento chega com 15, 20 dias. Então assinei lá o contrato, tá tudo fiscalizado. Isso para uma usina de médio porte, né? Tô orando agora, sou síndica, tô orando para chegar em 90 dias ser instalado. Como é que é o próximo Depois de instalar, agora vamos aprender a usar bem a usina. Pronto. E aí vem um conceito que pouca gente presta atenção. Presta atenção aí, agora é o pulo do gato. Pronto. Como saber usar? Gastou o dinheiro, agora tem que saber como usar. Senão vai perder dinheiro. Otimizar o uso, né? Tá, o sol tá aí o dia todo? Não. A luz dele não tá. Ele tá aí o dia todo, o ano todo, tantas eras, mas a luz dele para cá, a irradiação, não. Existe um intervalo de 9 da manhã, aqui no nosso local, nossa geografia, de 9 até as 15. É onde o sol está em altura e ângulo favorável para geração. A gente chama isso de janela de geração. Nesse intervalo... De 9 da manhã às 15 da tarde. Pode ser de 15 para 9, pode ser até às 15h15, assim, para cálculo. Uma média, né? A gente usa 6 horas, como assim, eu só tenho energia do sol para gerar minha usina durante 6 horas. Então, todo o cálculo que eu faço é baseado nesse intervalo. Você não usa toda a usina, toda a energia que ela gera para o dia. Porque você chega em casa, passou a manhã fora trabalhando, a família tem uma dinâmica diferente, o cara tem crianças, só o casal trabalha, passa fora o dia, passa o dia fora e só volta à noite. A usina dele está gerando e não tem consumo. O consumo simultâneo que a gente chama, enquanto a minha usina gera e eu estou usando, beleza. Quanto mais eu usar de carga no meu intervalo, a minha usina está me gerando e eu estou pagando zero à concessionária. Então, é o que as pessoas dizem assim, já está pago, essa energia está paga. Eu investi na usina, estou tirando da minha usina. Desse horário de 9 às 15. De 9 às 15. Então pode usar. Dono de casa, lavar roupa de 9 às 15. Engomar. A moça vem para sua casa, chega cedo, toma café. Vou avisar para minha patroa, viu? Tem umas plaquinhas lá também, ela tá fazendo o inverso, ela tá fazendo no final da tarde. Ó. Avisa aos navegantes, né? A moça chega para lhe ajudar, vai lavar a louça, vai lavar a roupa 9 horas. Lá pelas 2 da tarde ela secou, agora vai engomar. Quando ela começa a engomar lá pelas 3, depois do café, você já está pagando essa energia concessionária. A sua usina, que podia pagar o ferro elétrico, que vai gastar muito, você não usou naquele momento. É melhor que ela lave num dia e engome no outro. Então você bota carga pesada nesse intervalo. De 9 às 15. De 9 às 15. Por quê? A diferença do que você usa simultaneamente para o que ela gerou, vai para a rede. Vai gerar crédito para você, para no final do mês, a concessionária que instala um medidor bidirecional, tem como se fosse 2 fiscais dentro do medidor. Um diz o que o Diego tá gerando, está mandando para a concessionária, e o outro diz o que a concessionária manda para ele de 15 às 9 do outro dia. Uma pergunta aqui que me veio transformando essa sua fala para a visão do gestor, do síndico. Eu tenho lá as placas no condomínio que abastece a área comum e o condomínio não para, né? Não pode parar. Mas em determinado momento acontecem algumas obras ou algumas ações que
é necessário o uso De energia. de energia, então já está feita essa dica, né? De Manda 9 betoneira. às 15 horas, ó, engenheiro. Bota Você tem que betoneira. botar aqui para rodar mesmo, é de 9 às 15 horas. Depois disso, você paga a conta da Enel. Pronto. Vamos lá. O condomínio faz festas à noite. Por que não faz um churrasco? Entendi. Usa Usa a usina grátis. dele. A grátis. A de grátis, né? A de Usa a grátis. de grátis. Entendi. Né? Muitos usuários que têm as suas placas, eu tenho certeza que não sabiam, já pagou a sua venda aqui no programa de hoje. Ninguém fala isso. O cara vende e pronto, vai embora. Continue aí com Ensina mais a usar, dicas que a gente ensina quer a usar. escutar. Vamos lá. O que mais que eu digo? Essa história do consumo simultâneo é importantíssimo. Outra, você não precisa de uma usina maior. Né? Eu tenho o meu consumo X e eu vou colocar um adicional. É sempre bom, por quê? Porque de repente eu recebo alguma visita ou eu recebo amigos com mais frequência do que eu recebia, isso muda, né, o nosso cotidiano. Tá? É bom você ter uma folguinha. Mas, Carlos, de o gestor ou a pessoa física, né, que tem a sua usina em loco, né, no seu telhado, no seu quintal, geralmente, pelo menos eu sou um leigo e atuo aí no mercado, tecnicamente esse detalhe eu já não sabia. Né? E eu acredito que tem outros detalhes técnicos que com certeza muitas pessoas não têm. Principalmente essa relação com a concessionária, porque como você falou, assinei o contrato, toda a documentação é por conta do distribuidor, da empresa contratada, e toda a relação direta é feita entre a empresa e a concessionária. Exato. Como eu consigo saber se esse processo foi feito de maneira adequada e se eu estou tendo esse desconto na minha conta de forma adequada? Tá certo. Primeiro, você tem o acesso à concessionária. Ela vai lhe permitir, você tem uma senha, vai atrás disso. Mas aí, é tanto númerozinho para você ver. E é pequenininho, rapaz. Ligam pra gente, né? Aí a Poli é que atende normalmente, isso aí é o pós-venda, né? A minha chefe é que atende. É assim, ó, vai, me número, tá, aí mostra, vai número por número dizendo. O importante no final de tudo cobriu minha fatura? Cobriu. A meta sempre é essa, a primeira, né? Foi para isso que se instalou, que são instaladas a maioria das usinas, Das placas. para não pagar mais a concessionária, né? Então, enquanto ela estiver cobrindo o seu consumo, você está legal, você está bem. Agora, ela está gerando algum saldo? Melhor ainda. É muito, se é muito saldo, eu fiz uma besteira, comprei uma usina maior do que eu precisava. Qual é essa diferença? 5, 7, 10%. Se você for um consumidor consciente, isso vai atender você e alguma leve mudança de cotidiano que você tem. Agora, tem gente que pegou uma usina e agora eu vou estudar meu ar-condicionado para valer. E vai se lascar, e vai pagar mais, porque essa contabilidade, essa energia não está contabilizada na usina. Sempre à noite também, né? A maioria das vezes. Mas assim, o vendedor não vai dizer isso. O cara vai dizer, essa usina tá bom para mim? Tá. Opa! Agora só pode usar seu ar-condicionado. E o coitado vai usar. E não chega a zerar e com certeza a conta vai vir Aí pouco o vendedor elevada. não vai aparecer depois. Às vezes ele muda de empresa, vai para outra empresa. Aí você vai para a empresa que ele trabalhava. O cara, rapaz, esse cara Quem saiu não daqui. passou por isso hoje está passando por isso aqui agora, hein? Aí a empresa que ele trabalhava diz assim, esse cara saiu daqui exatamente por isso. Porque não vendia bem vendido, porque deixava o cliente. Mas como é que resolve esse assunto? Aumentando a usina. Aí o vendedor lhe vendeu isso aqui para depois empurrar o resto. Entendi. Nem sempre tem espaço para... Não foi muito técnico isso aqui não, mas o que acontece? Não, mas essa é a realidade e o que você acabou de falar, muitos síndicos estão passando por isso agora. Nesse exato momento que você falou, alguém está passando por essa Alguém está dor. tentando fechar um contrato e opa. Tem alguém querendo empurrar essa usina sem o gestor ter o conhecimento técnico. E eu vou lhe dizer mais. Faltam profissionais com essa visão de atender de forma cirúrgica, como um médico, como um engenheiro que o amigo... Porque são muitos vendedores e quando se fala de condomínio, ninguém pode pecar pelo excesso. Tem que pesquisar e pesquisar mais ainda. Mas agora vamos falar sobre a lei, né? A lei do marco legal, da geração e distribuição, 14.300. A gente viu aí, acho que foi ano passado, uma tendência de modificação dessa lei.
escutei, não detalhadamente técnico, mas escutei por bastidores aí de empresas que atuam, que o governo ia diminuir ou tentou diminuir o desconto, né? Proveniente da parceria ou da regulamentação das concessionárias. Fala como é que foi a construção dessa lei, a validade dela e como é que está a realidade para hoje, para quem está investindo agora. Essa batalha foi vencida em 2022, com o marco legal da 14.300. Ela teve esse ano realmente uma atualização, mas não se conseguiu mais fazer tanto mal para o consumidor como se conseguia antes da lei, do marco legal. Antes de 22. Antes de 22. 14.300 veio para botar moral no cenário. A gente tinha uma briga de rua, agora a gente tem pelo menos um MMA. Tem regra para ser seguida. E elas foi uma briga difícil, foi muito tempo, mas não se mexe mais com a facilidade que se mexia antes, porque não tinha regulamentação, eram as resoluções da ANEEL, né? Que a ANEEL não é uma instituição, ela enxerga um número maior e não enxerga... Ela visa lucro, principalmente... E assim, não é falando mal da política pública, mas é porque é preciso dizer que ela não atendia tão bem aos consumidores. A gente perdeu uma coisa importantíssima, e eu já até falei com alguns amigos que são deputados, foram contemporâneos da universidade, os caras foram para outro nível, né? Mas eu dizia, não deixa tirar o optante B. E eles deixaram tirar. O optante B, eu vou te explicar que é importante, não é nem só para o condomínio, não, é importante para o comércio. Um hotel, lá, sei lá, no Maranhão. A minha mulher é do Maranhão e a gente usa muito isso aí como exemplo, porque a gente entende como é que é. O hotel é sazonal, mas quando ele era optante B, ele podia ser média tensão e pagar como a gente, só pelo consumo. Quando ele tirou isso aí, ele tem que ter uma demanda contratada, que você paga usando ou não. Então, o que é que eles fazem? Aumentam os preços, porque tem que cobrir aquele prejuízo que vai acontecer. Então, não é bom para o desenvolvimento, não é bom para o consumo, não é bom para o hoteleiro, não é bom para o consumidor. Então, se a gente conseguisse reverter esse processo, seria um ganho enorme, mas não conseguimos ainda. A legislação já atende a melhor, né? Exige um pouco mais de cálculo, não é qualquer um que faz o cálculo que a gente tem hoje, porque tem o fio B, que a turma fez um maior escarcéu e não é isso tudo. O fio B é uma fração, é 60% de uma tarifa. A tarifa é 48, a TUSD é tarifa sobre o uso do sistema de distribuição. É 48 centavos por quilowatt-hora. E o fio B é 60% disso. Hoje, porque já está com 4 anos. Dá 60% de 4, dá 2. A grande mudança que o nosso cliente consegue enxergar nessa lei. E de forma mais didática, né, talvez não tão técnica, o que essa lei, né, trouxe de melhoria para o mercado, a conjuntura da energia renovável, principalmente a energia solar, que é a pauta principal de hoje, que a gente está trazendo para os nossos telespectadores agora também, né? É verdade. De bom, o que trouxe de bom e o que essa lei realmente traz de positivo para quem está investindo, na verdade nem positivo, de segurança, de que logo daqui, sei lá, muda governo, muda presidente, aí tentam mudar e o meu investimento acaba não voltando. Então, qual é esse impacto? Pode mudar, mas não vai mudar mais tanto. Não tem a facilidade de mudar. O pessoal se entrincheirou bem, tá certo? A nossa defesa... Está muito amarrado. Tá um bocado amarrado. Ainda tem, né? Porque também você não vira o jogo assim tão rapidamente. Sim. Mas a gente tem um cenário favorável para o consumidor. Tanto que hoje o retorno de investimento é 3 anos. Eu te falei que agora há pouco era 8 anos. Hoje com 3 anos. A tecnologia evoluiu, os preços ficaram mais acessíveis, começou a haver você tem produto para vender, você tem público para vender, então aquele negócio, maior procura, maior valor, não. O mercado conseguiu
A tecnologia começou a dizer, não tem sentido cobrar mais por isso aqui, não dá, né? Caiu um pouco de ética no mercado, coisa que estava faltando. Legal. Para a gente finalizar, a pauta da usina própria, né? Que eu quero falar sobre o sistema por assinatura de forma mais detalhada, as vantagens, desvantagem e os riscos, né? E principalmente no que se refere à contratação, que eu acho que hoje é o maior, porque tem muita oferta. Realmente, se você topar na esquina ali, tem alguém te vendendo aí uma energia por assinatura. E eu digo, graças a Deus, tem muita oferta. Porque aí o preço tende a diminuir. Mas instalei, tá tudo ok, rodando. Vamos falar de manutenção preventiva, que é a cara de um gestor de qualidade, aquele gestor que toma cuidado e é zeloso pelo seu condomínio. Tá tudo rodando, a empresa deu lá o prazo de garantia, que aí você fala também qual é a média da garantia que deve se exigir, mas manutenção preventiva, como é que ocorre, quais as sugestões que você pode dar aqui para os nossos ouvintes? Tranquilo. Onde é que se instala a usina do condomínio? Normalmente e inteligentemente, onde tem estacionamento. O carro dos condomínios está lá torrando a pintura, mas você pode fazer aquele estacionamento coberto e botar a usina do condomínio ali, chamam-se carports. Eu digo que o carport é uma sombra que gera energia e economia, né? O condomínio geralmente tem um lugar para o estacionamento. Se ele não for colado na edificação, não vai pegar sombra, então você começa a pensar ali. Nos condomínios que podem instalar no estacionamento, invistam nisso, porque dá retorno, dá rápido, influencia é um produto a mais para o condomínio. Cara, eu não consigo aprovar em taxa extra, qual é o caminho, me oriente. Financiamento. E aí, como é que funciona? Funciona assim, de novo, o equipamento só sai depois de pago. Aí você vai falar com um cara chamado integrador, sou o Joe e outros parecidos comigo. Sim. Então os caras vão poder facilitar a sua vida, eles vão querer facilitar, porque senão ele não vende. E até quantas vezes aí dá para fazer esse financiamento aí? Olha, se as famosas maquininhas... É muito juros, eles perguntam sempre isso, cara. É muito juros. Eu tenho distribuidoras que vendem equipamento num cartão que elas têm de 6 vezes sem juro e de 21 vezes com o juro fulano de tal. Então, aí a Assembleia decide, né? Quer sem juros, menos geralmente parcela. É 6 vezes. Então o cara vai e aí ele começa a me pagar 10%, porque senão ele me deixa, arranja um primo, um amigo, depois que ele comprou o equipamento, passa para o primo, um amigo e eu fico a ver navios. Não, você assina um contrato comigo, me dê 10%. Se você for embora... amarrar o negócio, né? Quando você terminar de pagar os equipamentos, você vai começar a me pagar. Aí eu vou tramitar nos 60 dias para quando o equipamento chegar, eu poder instalar e você poder ficar com benefício de imediato. Mas o banco, ele financia tudo. Mão de obra, material, todo o projeto. Tudo. O ideal é o Banco do Nordeste. Juros de 0,9% ao ano, pagando de aí essa parte de projeto, documentação, a empresa especializada, ela tem o dever a gente leva, de dar a orientação e toda... o trâmite junto ao gestor. Os gerentes começam a conversar com a gente, né? Porque no começo ninguém sabia como fazer, não. E aí criou-se um vínculo, um conhecimento. O gerente com você, que traz cliente para ele. Né? Relacionamento, o famoso relacionamento. Tem cliente que diz assim, eu pago. Nem precisava dizer, eu ia fazer do mesmo jeito, mas você paga. Agora, o cara tem que ter o quê? Saúde bancária. Eu não faço mágica. Se ele não tiver saúde bancária, o gerente não vai emprestar. Sim. Mas fazer o geralmente possível... tem que levar uma conta para o banco. Leva, se ele tiver relacionamento no banco, já é meio caminho andado, né? É porque na visão do cliente de condomínio, é uma conta PJ onde ele gera as taxas de condomínio. O condomínio ele não nasceu para gerar lucro como empresa. É rateio de despesa. Então, a avaliação, acredito, de banco, ela é diferente quando você vai para um CPF ou um CNPJ empresarial, porque condomínio tem as suas peculiaridades, né? Mas é tranquilo, não tem muita coisa, muita burocracia. Tem não. O banco vai conhecer o condomínio como ele conhece a pessoa física. Existe? Está localizado no endereço, CNPJ? Tem pago direitinho, tem alguma coisa por aqui, né? Aí é uma empresa que nunca quebra o condomínio. Pronto. Todo mês tem arrecadação. Tem briga, mas tem arrecadação. O pessoal que não pagar, bota na justiça. E aí, aquela história, se você investe, se você conseguiu
ou ter algum saldo, ou conseguir conscientizar, né, ou sensibilizar a Assembleia, a usina vai e daqui a pouco você vai ser aclamado como o síndico mais inteligente que já pintou por ali. Porque vai aparecer dinheiro que não aparecia. É uma A fonte, conta de energia deixou de existir. é uma fonte de arrecadação e eu, como a chamada no nosso programa de hoje, né? Como, né, gerar esse investimento, o impacto da energia renovável, a gente falando aqui sobre energia solar, ela pode impactar, inclusive, diretamente no teu relacionamento com o morador, porque é muito comum o síndico chegar com despesa, até porque as despesas aumentam ano a ano, mas se você tem uma solução que visa reduzir custo e, com certeza, gerar valor, porque no final não é só a taxa que pode reduzir, mas é o patrimônio, né? Que acaba valorizando das unidades individuais. E aí é cliente satisfeito, condomínio satisfeito, é um ciclo do ganha-ganha. Virando agora para a energia por assinatura. Vamos começar essa pauta. Tem muita gente vendendo, muito vendedor aí. Muito vendedor. Aparecendo com, vou ter 30% de desconto na sua conta, 25%. E você não gasta um tostão. Até 50%. Aí quando ele diz o até, até pode ser de 1 a 50. Aí tem que ter muito cuidado. E é mais fácil ficar perto do 1. Tem que ter muito cuidado, tem que ter referência, tem que ter histórico. Se você fosse contratar hoje, você síndico, inverte agora a posição, Carlos. O que deve ser avaliado antes de trazer um profissional ou uma empresa para dentro do condomínio? Porque o síndico ele tem o poder de gerar uma redução na conta do CNPJ, mas ele consegue, se ele quiser, promover uma ação para reduzir individualmente também, né, dos condôminos. E é o que os vendedores são mais, né, loucos para conseguir. E a gente tem muita responsabilidade com relação a isso, por saber que tem muito vendedor, infelizmente, picareta, que quer vender, ganhar comissão e ir embora, né? Então, diga aí para os nossos síndicos, para as nossas síndicos, qual é o pulo do gato nessa contratação? O mecanismo... O Diego, desde o começo, está querendo chegar na assinatura. O mecanismo. Não, você não aqui pode... a caneta. Não vou assinar se ele escutar, não. Viu? O mecanismo é o seguinte, não há a assinatura se não houver a usina de investimento. Então, o mercado funciona, é um mecanismo. Né? Ainda é proibido vender energia. A conta só vai ser reduzida se a usina existir. Pronto. Passo 1. Cheque se tem essa usina. Pronto, a usina. Então você tem empresas reconhecidas no mercado já, consolidadas, tem históricos. Você tem, vou citar um exemplo aqui, a Unimed, ela está fazendo isso com os associados. Então, uma empresa conseguiu provar para a Unimed que ela é idônea. E a Unimed emprestou a responsabilidade que ela tem, a confiança que ela tem com os associados, e 10%, 12%, 15%, até 20%, dependendo da sua conta. 50% eu não vi ainda não, Diego, mas até 20%... Não, mas já chegou pra gente, acredita. Então tem alguém mais afoito aí. Isso lá, 2023, segundo ano de projeto, já chegou pra gente aqui. E eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque eu já vi contratos serem assinados. Olha aí. E nenhum desconto chegar para o condomínio. E o tamanho da responsabilidade que o nosso ouvinte, o nosso telespectador tem aqui, que é o síndico. Esse programa é feito para, lógico, o mercado condominial, para as síndicas, para os síndicos, gestores, condôminos. Que pagam a conta, né, da gestão aí dos síndicos. Mas se você apresenta algo que não é viável e chega a assinar um contrato e o mercado, infelizmente, ele não tem aquela fiscalização que eu imagino que deveria ter, até porque eu sou uma pessoa que sou um pouco descrente com a fiscalização pública, né? Existe muita política por trás de muitas coisas, e quando a gente vai para esse mercado, a gente tem que contar com o quê? Com a nossa pesquisa. Né? Por menos informação que a gente tem, a gente acredita na gente. A gente tem que fazer a nossa auditoria independente, a gente tem que buscar os mecanismos com os especialistas, e você está aqui para nos assessorar nesse tema, né? Como uma grande referência. E então, eu puxei essa pauta porque eu quero que você realmente
diga para os nossos gestores, né, o caminho, né, o caminho adequado para se ter uma contratação segura. Segura. Pronto, vamos lá. Usina de investimento, por quê? Porque você não pode vender energia. Quem vende a assinatura, vende um desconto. Como é que esse cara existe? A usina consegue gerar energia a um custo bem inferior ao que a concessionária oferece. Por quê? Porque a concessionária traz energia da hidrelétrica, tem a rede de transmissão, tem manutenção, tem um caminhão de custo de manutenção, de expectativa de perda, a torre pode cair, fulano pode morrer, tem indenizações de terra. E o cara com a solar não tem isso, não. Ela é num terreno, bota a usinazinha ali e joga na rede. Aí, ó. Só precisa do sol. Então, vamos comparar, para poder todo mundo raciocinar bem. Eu vou construir uma usina e vou comparar com quem constrói um edifício de condomínios, de comerciais, por exemplo. Eu vou alugar uma fração da minha usina para alguém que quer pagar uma conta de energia que, se ele tivesse a usina dele, seria nessa potência. Então, eu alugo a minha usina a ele, mas eu não posso fazer esse aluguel. Eu pego a minha usina e coloco numa cooperativa ou uma associação. Ela é que faz a gestão desses créditos. Ela vai pegar a minha usina com a capacidade que ela tiver de gerar energia, vai estudar por uns 3 meses, vai ver se o que o projetista diz que a danada rende, se ela rende mesmo. E aí ela vai dizer, olha, fulano, vou encher a tua usina de cliente. Que no caso são as empresas, a maioria, que oferecem isso bate na porta do condomínio. São os vendedores de assinatura. Né? Eu estou com a minha usina, passei para a cooperativa e ela vai dizer, eu vou encher a tua usina de clientes. Né? Vou cobrar X por isso e vou te entregar a diferença do que a gente negociar aqui. Elas também têm que ter a mesma presença no mercado. Hoje aqui você tem umas 7 ou mais cooperativas. Antigamente era só 3. Há 2 anos, 3 anos, eram 3 cooperativas. Então, não tomaram o mercado porque o povo tinha mais medo do que tem hoje. Então, a demanda sempre foi a mesma. Mas o que acontece? Quando você faz essa usina aqui, ou quando você constrói o seu condomínio, você não vai atrás do cara que vai alugar a sua sala. É a cooperativa que vai, é a imobiliária que vai. Aí você tem um contrato com a cooperativa como você tem com a imobiliária. Você é o cara que constrói, ela é a pessoa que negocia a ocupação do seu edifício ou da sua usina. Certo. É por isso que existe a ponta da assinatura. E isso hoje, está consolidado até 20%. Das empresas sérias que eu conheço e a gente... Consolidado em lei ou por métrica de mercado? Uso. Porque é o mesmo concorrente, é a mesma origem, o mesmo produto. Então, se chegar um vendedor acima de 20%, já mande correr. Ou chama a polícia para correr atrás dele. Não tem. E é tudo acima de R$1.000 a conta. Essa história de ser lá no interior do Ceará, a usina, ou sei lá, no sul, isso não tem referência, não tem nenhum problema. Não, é assim, eu posso ser dono de uma usina lá no Rio Grande do Sul, mas não é um bom negócio para mim. É bom negócio para o gaúcho fazer a usina dele aqui, por causa do nosso sol. E ele vender dentro da região de administrativa da Enel. Ele não precisa estar junto da usina. A gente está dizendo que o olho do dono que engorda o gado. Não é gado, não precisa. Tem um sol lá, todo dia vem, ele bate ponto. O sol não falta. Tem um app para acompanhar? Tem um app para acompanhar, tem o contrato para você exigir. O cara diz assim, e se faltar cliente? Se eu estava com a minha usina cheia, de repente 10 clientes deixaram. Quem é que vai deixar de pagar menos para pagar mais? O cara está pagando a conta 10% menos hoje. Ele não deixa de pagar a concessionária, senão ele não tem energia. Mas eu vou lhe fazer aqui o... Advogado do diabo. É. Estava faltando. Eu sabia que ia chegar. Você chegou, estou ganhando 10%, mas o vendedor bonito ali, chamado Moacir aqui, que a gente conhece. Pai, eu tenho uma empresa que dá 15%. Não, 30%. Eita, só Moacir. Aí eu estou aqui, ó. Não tô cheio de coisa para resolver, não vou lá atrás saber. Cancelei e fui lá por de 30%. Aí eu perdi, realmente. Você, né? A primeira nesse perdeu. Seu caso aqui. É.
Então, existe uma vacância para essa possibilidade de mercado. Isso é possível em contrato? Como é que funciona? Mas já existe gente na fila. Esse pessoal vende todo dia, né? O cara do 10%, do 20% está vendendo todo dia. Aí por que não chega na conta Qual é o tempo para chegar que a métrica do sistema, eu posso dizer aqui, síndico, a média entre a assinatura e o desconto devido Chegar de até 20%, vai chegar na sua conta em quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Se assinou o contrato hoje, 3 meses chega. 90 dias. É o padrão. Esse número 3 acontece muito, né? 90 dias para tramitar. 90 dias. É. Projeto só dá certo com 90 3 dias. pontos sustentam um plano. O número 3 é É. manhã, tarde, noite, um bocado de coisa funcionando. Passou de 6 meses, tá errado. De 3 meses. Não, mas porque já teve casos. É. Passou de 6 meses e não chegou. Então Não tá vai tudo chegar, errado. Não vai chegar, né? Tem cambalacho nesse mercado, como em qualquer outro. Tem. É menos, porque é muito vigiado, né? Então o pulo do gato é fiscalizar as cooperativas, então? Como tudo que a gente vai comprar. De onde é que eu estou comprando, quem estou comprando, tem histórico, alguém comprou, alguém que eu conheço. No começo da Energia Solar tinha muito essa resposta. Você provava pro cara que era bom para ele, aí ele dizia assim, vamos fazer o seguinte, eu tô doido para fazer, mas deixa o meu amigo ali que entende mais do que eu fazer primeiro. É. Tem gente que tem medo de investir, de verdade. arriscar. Não, e tem muito síndico ainda que não E tomou... muita gente tem razão, né? Não tomou ainda uma decisão por puro medo. Por medo. Receio e o tamanho da responsabilidade que é do síndico trazer um investimento que não é... Entrar na falando barca de furada, uma né? construção mesmo É. aí. Vamos imaginar aí, eu tenho muitos síndicos que tem lá um estacionamento aberto, tá pensando só em fazer a coberta para proteger os carros. Agora que vai acompanhou aqui o nosso programa, já está pensando em ganhar dinheiro. Pronto. E resolver o problema lá da sombra dos moradores. Dos moradores. Né? Mas uma tendência, e a gente queria, antes de começar esse primeiro, de assinatura. Então, o primeiro ponto foi fiscalizar as cooperativas. Você falou que as empresas precisam de uma fonte geradora, que é a usina, né? A cooperativa é a intermediadora, para as vendedoras, as empresas que vendem, ofertar para os síndicos. E você que investiu na usina, ter seu dinheiro. Por isso que o nome é investimento. Aí, o foco não é nem investimento agora, o foco é vender para o síndico. Tá certo. Esse negócio de energia por assinatura é lícito, é correto, tem que ter só muita cautela e fiscalizar de onde está vindo. Um dado importante aqui que eu tomei nota, 90 dias é o prazo médio entre contrato assinado e dedução na conta. Exato. Do mesmo jeito para sair. Para sair você avisa 3 meses de antecedência que vai sair, porque ele precisa completar a carteira dele. E não é obrigado ter exclusividade. Então, se o cara chegar com multa... Se o Moacir chegar, o cara vai para você. Né? Então, esse é o passo a passo. Em termos de contrato, existe alguma questão legal, algum dado importante que deve ser observado? Não. Cooperativa e associações. São as entidades que estão autorizadas a fazer o gerenciamento dos créditos. Então, no contrato é para constar o CNPJ da cooperativa ou da associação. Certo. Todos os dados de todo mundo que está envolvido. Né? Entendi. Mas eu ia falar essa história de ficar bem à vontade é isso, né? A gente aqui dá um branco no que ia dizer. Não, faz parte. Contrato... A assinatura, a energia por assinatura dá nisso, dá um branco mesmo. eu começo logo a me tremer, porque é um assunto muito delicado e tem muita demanda, né, para o mercado condominial. Mas eu sei agora que é uma atividade super lícita. Legal, que é até 20%, tá, gente? Que é o desconto devido para você que não vai investir em nada. Você vai só assinar um contrato com um intermediário que está representando lá uma cooperativa ou uma associação que tem o poder de vender essa energia de algum empresário que fez o investimento na usina. Então, o processo é todo esse. Fiscalize. Veja todas essas fontes e todo esse ciclo, né? Desde a usina, da associação cooperativa e as entregas desse eventual empresa que está te oferecendo. Né? Saiu de 20%,
corra. Não. Passou de 90 dias, se disser que é 120, corra também, porque não vai dar certo. Agora a gente vai chegar no final da nossa entrevista, tá, Carlos? E eu acho que Muito rápido. é o ponto que muitos grupos de condomínio estão pesquisando, né? Que é aquela usina para atender os carros elétricos. Então, vamos falar de carro elétrico. Bora. Né? Medição individual, medidores, né, para coletivos, o que é viável, o que diz a lei, os cuidados. Então, a gente tem ainda, talvez, aí 5 minutinhos. Então, vamos tentar ser breve e falar, porque esse ponto Passar um telegrama. É muito importante. Passar o telegrama. Melhor potência de carregador hoje, em torno de 60 kW. Ele vai atender a 2 carros simultaneamente. Aí vai dividir 30 e 30. Mas se você estiver sozinho carregando o seu com 60, tá lá naquele topo. Chegou um amigo seu. Vamos pro primeiro cenário. Síndico, comprei meu carro elétrico. Não tenho nada aqui no condomínio para recarregar meu carro. Qual é o caminho? Pronto. Você pode fazer o seu. Eu, se fosse síndico, faço o seu, porque eu vou brigar com todo mundo que não tem carro elétrico. 90% estão fazendo isso. Só você tem. Mas não pode impedir, né? Então, faça o seu agora com a regra, né? Tem que pedir o condomínio para aceitar, né? Tem que ir para a Assembleia. Isso tem que estar bem alinhado com regras e normas. Corpo de Bombeiro, CREA, né? Então não é uma simples, pode fazer, não é assim, né? Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo dizer esses tópicos todos, como você me pediu, rapidamente. Primeiro, o investimento tem que ser seguro. As empresas que oferecem esses equipamentos são muito próximas de tecnologia. Você não vai errar nada se comprar do A, do B ou do C. E um carregador desse, como eu falei, é em torno de 100 mil reais. Então, se você tem seu carro elétrico, você pode ter mais 100 mil para abastecer, não sei. Mas se você quiser botar na conta do condomínio, aí você tem que ter muito jeito, porque só você tem carro elétrico. Sim. Então, vamos imaginar que mais pessoas tenham e que chegou-se a... Vamos para a Assembleia. Então, você quer, vai para a Assembleia e volta que vai ter. Cuidados. A dica para o síndico é levar logo a pauta para a Assembleia e deliberar. Tirar a conta do condomínio. Não tem que matar no peito para essa briga, não. Sim. Onde instalar? Não instale em pilotis, não instale em subsolo. Instale numa área aberta, longe exclusiva para isso aí. Que não tenha criança, isole da maneira mais discreta, mas que seja visível. Segura, né? Segura, do mesmo jeito para a usina, você precisa de quem entenda disso, da legislação, do dimensionamento, para você ter o seu equipamento funcionando. É caro. Projeto, né? É caro. Projeto elétrico, engenheiro. E é tramitado e é reprovado se não estiver dentro do... Né? A concessionária não facilita, porque ela é uma baita de uma carga pontual que ela não tinha. A infraestrutura de manutenção dela não é das melhores. Quando tem condomínio, ela, meu Deus, esse cara botou aqui, vai já outro colocar também. Lá vou eu me mexer na minha rede. Né? Então, mas avisa, tem que avisar. Então você tem que tramitar. E o síndico que está pensando lá na frente. Vou resolver 2 problemas, como diz no cearense, numa chibatada só. Vou resolver quem está me perturbando aqui com o abastecimento elétrico e vou gerar renda para o meu condomínio. Qual é a solução? Tá. A pergunta aí, ele pode vender, né? Pode. Essa pergunta. Os condomínios, hoje não fazem mais, mas antigamente, antigamente, década de 80, você tinha um condomínio e embaixo tinha as lojinhas, né? Bodega, não sei quem, sorveteria. Né? Mas como é que ele vai vender? Primeiro eu quero saber como é que ele vende. Ele tem que estar lá, né? Tá aqui o carregador. Do lado da Enel, ele paga 0,92 o quilowatt. E do lado da venda, ele vende a R$ 2,5, R$ 4. Ou seja, ele vai criar um postinho, né, de abastecimento. E olha o lucro. O cara está vendendo R$1, comprando a R$1 e vendendo a 4. Vai investir 100 mil nisso? Quem veja como um bom negócio. E não é um mau negócio, não. Se você tiver consumidor, óbvio. Sim. Não vai vender só para um, cara, né? É algo muito complicado tecnicamente. O que é que o síndico vai precisar aí, basicamente? Além, lógico, do investimento financeiro. De espaço, de local. Não pode ser abrigado, porque os carros, as baterias, eles são um perigo, digamos assim, do incêndio e tal, mas é um risco que vai já desaparecer, vai arranjar a sua solução. E quando falam nisso aí, rapaz, vai botar uma bomba, vai estourar no condomínio, porque, olha,
os postos de combustíveis também têm risco de explosão. Sim. Mas a Tem gente, que ter nem cuidado. pensa, a gente nem pensa nisso. Por quê? Porque também já aconteceu explosão e a tecnologia veio resolver. Abastecimento enclausurado, as tampas bem, né? Então você não tem vapor, você não tem como explodir. Quando você chega de moto, o cara manda você descer para abastecer. Então, já, e aí os bombeiros estão pensando nisso, essa lei 17193 de 2025, ela veio para falar sobre carros elétricos, incêndios, carros elétricos por consequência, via de consequência, mas incêndios e choques. Eu já dei treinamento para o bombeiro, tive essa felicidade, e o cara diz assim, rapaz, dói no coração da gente chegar no lugar, ver pegar fogo e não ter acesso. Se tem uma usina solar, não tem bombeiro que suba, porque não tem proteção suficiente. Já existe uma legislação, essa 17193, ela vem exatamente para isso, para proteger o bombeiro e o patrimônio. Bom, tempo realmente muito curto, a gente só tem a agradecer ao senhor Carlos Farias, ele que é engenheiro eletricista, pós-graduado em avaliações e perícias de engenharia, de gestão ambiental urbana e engenharia de segurança do trabalho. Também é sócio e responsável técnico da Alui Energias Renováveis, né? Tanto faz projeto e obras de energia solar para todo o mercado, não somente para condomínio, né? São 46 anos, né, Carlos, de profissão, de história e trajetória. Conheceu aí o início dessa jornada aqui no nosso estado. É um parceiro que está chegando aqui no nosso projeto para atender você, síndica, você, síndico, em todos os sentidos de consultoria, né, a elaboração também de projetos para o seu condomínio. Carlos, deixa aí a sua mensagem final para os nossos síndicos, para as nossas síndicas, os nossos administradores que estão acompanhando aqui o nosso programa e para aqueles que querem valorizar o patrimônio, né, fazer o investimento que se paga. Pelo menos com 3 anos já tem essa métrica aí, com certeza. Grave aqui esse programa, esse episódio, que o Carlos que está dizendo. Com 3 anos o dinheiro volta. E vai melhorar. Não tenha medo de investir, não. Faça a sua pesquisa, porque vai valer a pena. Tá? Sempre valeu. Existe um chavão, diz assim, o melhor dia para investir na energia solar foi ontem. Mas hoje ainda é bom também. E vai ser sempre assim. A tecnologia não recua. Só o Elon Musk dá ré no foguete, né? Mas vai ficar melhor, vai ficar mais barato, vai ficar mais seguro. E a legislação não está ajudando tanto, mas também não tá conseguindo prejudicar tanto. É seguro e é bom. Para você que quer acompanhar, trazer sugestões de pauta, ou é empresário, quer anunciar a tua empresa aqui no Tempo de Condomínio Cast, né? Eu te convido a chamar aqui no WhatsApp, dá tempo, 3261-1039, ou no WhatsApp do nosso programa, que é o 85997026268, né? Se inscreve no nosso canal aí, Tempo de Condomínio, né? Dá lá o joinha, se não gostou, dá o dislike também, que engaja aqui pra gente, né? Eu te espero com todo prazer na próxima terça-feira, a partir das 14 horas, Tempo de Condomínio Cast. Até a próxima, pessoal. Tempo de Condomínio. Oferecimento Rede Unicom, especializada em segmento condominial. Única Serviços, mão de obra terceirizada. Ideal Solutions, corretora de seguros, solução para condomínios, empresas e planos de saúde. Megagem, grupo gerador e bombas. ACN Tratamentos, 10 anos de mercado com água de qualidade. 3110-7577. Audite Consultoria, especializada na gestão de seu condomínio. Ícone Elevadores, distribuidor autorizado Cone Ortobras para todo o Ceará. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Top Clean, soluções em higienização pessoal. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Universo AGV, proteção veicular a preços justos.